Alô, boa tarde. Quinta-feira, dia de decisão, dia de contratação, de renovação de contrato do Guilherme. Daqui a pouco vamos falar de tudo isso, mas tem que começar rapidinho, porque o tempo é... Aliás, o Luan, que Guilherme, Guilherme já renovou. Deixa eu mandar um abraço para dona Marisa. Dona Marisa, um beijo para a senhora, mãe do Manula, que está aqui. Eu estou mais tarde aí na festa, dona Marisa. Olha aqui, meu amigo, já tem um recado para você, e eu vou falar da super promoção do consórcio Via Norte. Atenção, você que tem mais de 18 anos, temos planos para veículos novos e seminovos com parcelas a partir de R$ 396. É o valor da sua mesada. Não é financiamento. Você vai economizar apenas R$ 13 ao dia. A conta é fácil. R$ 13 ao dia de economia e você realiza o sonho do seu carrão. Pode ligar até no celular 0800 0888 3160. Peraí que eu vou explicar. 0800 888-3160. Repetir, agora eu vou explicar. Sua ligação vai ficar registrada, um consultor irá retornar. Para você que não tem o valor para dar o lance, nós temos um plano que pode ser utilizado como recurso da própria carta de crédito. Olha que loucura, confira no regulamento, na contemplação, você escolhe a marca e o modelo do seu veículo, se você quer novo ou seminovo, se quer nacional ou importado, de acordo com o valor do crédito do seu consórcio, ok? Fechando hoje, você vai concorrer toda semana a um prêmio de R$ 5.000. Você vai ligar agora, 0800 888 3160, adesão sem comprovação de renda, não tem burocracia, super promoção para os 10 primeiros que fecharem contrato, vão ganhar uma linda camisa oficial do seu time do coração. Olha aqui, tem do Cruzeiro, tem do Atlético, aqui ó, 2 camisas, aliás, 2 não. 2 não, duas que estão na minha mão. Mas tem um monte, um caminhão lá para você ligar e ganhar. 0800 888 3160. Consórcio para carros, motos, caminhões, equipamentos, barcos, capital, de giro também e até mesmo os imóveis. Veículos a partir de R$ 396 mensais e imóveis, amigo, por R$ 460, a partir de R$ 460 mensais. Somente no consórcio Via Norte, que faz por você. Consórcio não tem juros. Então ligue 0800 888 3160. Segura aí, grande Alain. Olha, o Cruzeiro vai jogar contra o River e tal, confronto marcado por grandes decisões, inclusive a Libertadores de 76. Ano que Eduardo Panzi nasceu. E aí eu vou dizer para você, o jogo da primeira partida de 2, valendo vaga, começa hoje e a gente vai discutir agora quem leva a vantagem. Cruzeiro ou River, Diogo Ramalho, ele conta tudo. Fala aí, Ramalho. Confronto marcado por grandes decisões. Para se ter ideia, a primeira vez que os dois se enfrentaram foi logo decidindo uma Libertadores, em 1976. Eu vi alguns jogos, passado, Tava passando reprise de alguns jogos do River e Cruzeiro. E vi o Cruzeiro, sempre vencendo os confrontos contra o River. Correto, Marquinhos. Depois do título da Libertadores, mais uma decisão. E novamente Cruzeiro com título. Dessa vez da Supercopa de 1991, com 3-0 no Mineirão. Um ano depois, pela mesma competição, o time celeste se classificou para a semifinal, em cima dos argentinos. E em 1999, outro campeonato contra o River. Freguesia? Até aqui em 12 jogos foram 9 vitórias do Cruzeiro e apenas 3 derrotas. Superioridade azul demonstrada em números. Mas a história vale para hoje? A escrita será mantida? Esperamos que sim, mas esses números não vêm ao caso, são equipes, são diferentes, são jogadores diferentes que não viveram esses momentos. Então nós jogadores que estamos aqui temos que construir nossa história, então não adianta a gente botar esses números na frente, tem que botar nossa pegada, o nosso jogo para poder conseguir vencer. Alguns jogadores que pegam esse retrospecto, dão uma olhada, pensam nisso, se preocupam de alguma forma ou não? De jeito nenhum, eles podem até escutar, porque acabam vendo televisão, escutando um rádio, lendo um jornal, mas não influi em nada. O jogador entra em campo, na hora que começou a partida, tudo fica para trás. O momento é aquele e é ali que a gente tem que resolver. E esse parece ser também o pensamento de quem está prestes a escrever um novo capítulo desta história. O que foi passado já passou, Agora é outra realidade. A gente só tem que fazer o nosso papel para poder sair com a vitória de lá. Independentemente das boas lembranças, um detalhe atravessa o tempo. O futebol argentino é assim, não adianta a gente pensar que vai chegar lá e vai ter moleza. Nós temos que entrar firme também para igualar na pegada.
Olha aí, olha o Damião falando. Daqui a pouco o Manolita quer se pronunciar sobre o Damião. Agora eu quero ouvir Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo fala nos donos da bola para a gente discutir aqui. Aliás, o Eduardo está dizendo que é o Bruno Rodrigo na seleção. Roda aí. A gente viu vocês treinando ali, a bola parada. A bola aérea pode fazer a diferença? Sim, acho que hoje em dia, bola aérea, acho que toda equipe que tem essa bola forte, acho que para decidir os jogos é importante. E com a gente não vai ser diferente. A gente tem que ter o capricho nessa bola, tanto a favor quanto contra também, que sem dúvida pode decidir para a equipe adversária. Então a gente tem que estar atento, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Bruno, muito se fala que o Cruzeiro tem que aprender a jogar como no Mineirão, fora de casa, mas é possível jogar também ofensivamente no estádio como esse, caldeirão, pressão da torcida? Independente de jogar defensivamente ou ofensivamente, acho que a gente tem que se preocupar em fazer um bom jogo, entrar forte, determinado, que a gente tem que fazer um bom jogo aqui. Sem dúvida a torcida empurra muito a equipe adversária, então a gente tem que se preocupar em fazer nosso papel forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente, para sair daqui com um bom resultado. Tá aí, Bruno Rodrigo. O Eduardo está pedindo na seleção aqui, eu acho que é muito, tá? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vamos começar, eu gostaria que você começasse a analisar, Manolita, principalmente, você tem 10 segundos para analisar tudo e mandar um abraço para sua mãe. Boa tarde, Manolita. Boa tarde a todos, sempre bom voltar aos donos da bola. Aniversário da minha mãe, Dona Marisa, tudo de bom para ela. Vamos tomar um Guaraná aí mais tarde. Olha, Cruzeiro e River é uma série equilibradíssima, 2 jogos que eu acredito que jogos muito duros, não há favoritismo. Talvez no jogo de hoje um pouco de vantagem para o River Plate, pelo fator casa, como o Cruzeiro vai ter a vantagem de decidir no Mineirão. Então acho que o Cruzeiro tem que jogar com inteligência e, acima de tudo, trazer a disputa em aberto para o segundo jogo aqui em BH. 2-1 hoje, se o Cruzeiro ou empata ou perde por 2-1 e mata na volta. Você, Bruno Rodrigo, para a seleção é para tanto? Primeiro desmentir 2 pataquadas sua, né? Primeiro que eu não nasci em 1976, nasci bem depois disso. E Bruno Rodrigo é o melhor zagueiro do Cruzeiro, mas a seleção dele, por enquanto, é só o Cruzeiro. A seleção brasileira, não. E aí comentar em cima do Cruzeiro, eu tô morrendo de medo, do Cruzeiro entrar com a mesma postura que jogou contra o Santos, contra o Corinthians, contra o São Paulo fora de casa. Aí eu tenho que comentar em cima da entrevista de um zagueiro. Aí o medo piora. O Cruzeiro não pode ficar esperando o River do meio de campo atrás. Marca a saída, faz igual o Inter faz quando joga fora de casa, como fez contra o Atlético. Não que o Inter tenha sido uma maravilha, mas dificultou a vida de quem está jogando como mandante, porque marca a saída, marca um pouco mais recuado. Marca a saída, vai intercalando. Porque se tiver aquela postura medrosa do Marcelo Oliveira quando joga fora de casa, tomou um gol contra o São Paulo, tomou um gol contra o Corinthians, tomou um gol contra o Santos. Poderia ter tomado 2, 3, 4. Uma hora vai acabar tomando 2, 3, 4. Para reverter aqui, o time do River se defende muito bem, vai ser complicado. Ô, Perfume! Você é resenha, hein? Nossa Senhora. Fala aí, Brasil. Boa tarde. Boa tarde a todos. Grande abraço, Everton. Qual o Cruzeiro que vai entrar em campo? E o Perfume, o Cruzeiro? Falou bobagem demais, perdeu a oportunidade de ficar calado. Mais legal o que o Sorin falou. 50% tô com o Cruzeiro, 50% com o River. Porque ele tem uma história também, né? Não, mas aqui, a história dele no River é muito bacana, então não dá pra gente desmerecer. Ele é argentino e ele tem um carinho, uma história também fantástica aqui. Agora, o Perfume, a maneira como ele desmereceu, mostrou que parece que é um cara que deve estar magoadinho. Só pode, não tem explicação. E o Cruzeiro ainda vai homenagear esse cara? Com relação... Não, o Sorin tudo bem. Agora vai homenagear um cara que te detona? Para com isso. Com relação ao Cruzeiro, qual Cruzeiro que vai entrar em campo? É o Cruzeiro do São Paulo? Se for esse Cruzeiro, o Cruzeiro pode, sim, almejar uma vitória, um placar de 2-2, que seria excelente. O Cruzeiro pode ter algo bom. Todo respeito, o time do River é muito bom, bate barbaridade, marca, tem velocidade, respeito sim. Mas eles também têm que respeitar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem condição de trazer a decisão até com uma certa, entre aspas, tranquilidade. Porque se você faz 2-2, aí fica numa situação cômoda e o Mineirão vai estar lotado. O que eles vão oferecer lá de adversidade, aqui vai ter também. A torcida vai comparecer. Um grande jogo, uma grande decisão. O melhor comentário e que está sendo mais difundido, mais discutido e tal, é a pegada do jogo contra o São Paulo. Todo mundo está falando isso, mas é exatamente porque, jogando fora, não teve a pegada que teve no Mineirão contra o São Paulo. Isso te deixa preocupado demais. Só teve a pegada contra o São Paulo, mas nenhum jogo, exatamente. Nem aqui, nem fora. Isso te deixa preocupado demais. Eu acho que é a preocupação de todo mundo, né? Mas eu queria ser um pouco mais romântica nessa quinta-feira. Não, mas é tão bonito a gente ver, né, que o futebol dá tantas emoções e traz tantas coisas bacanas, né? Claro que é um jogo de pegada, que o Cruzeiro vai ter dificuldades, o Marcelo já falou sobre isso, a palestra dele é sobre isso.
isso, ele fez um estudo específico do River nessa questão de ser uma equipe que chega muito faltosa, né? Como do lado do Gallardo, ele também disse que quer resolver de primeira, pressionar. Obrigada, amor. Ele quer resolver de pressão na primeira, ele quer um gol de início, ou seja, o Cruzeiro vai ter que ter uma super concentração. Mas como é bonito a gente ver o Nelinho falar, como é bonito a gente ver essas imagens, como esse clássico sul-americano chama a atenção. É um tempo de futebol que a gente gostaria de ver de novo, né? O técnico, o tático, a força de cada um, os grandes nomes que passaram por esses clássicos sul-americanos, especificamente no caso de River e Cruzeiro, pela rivalidade ao longo dos anos, pelo que eles mostraram. Então, assim, as manchetes que a gente acompanhou dos jornais internacionais hoje, todo mundo destacando essa força do futebol sul-americano. Então, a gente aparece de novo com um grande clássico. Por isso que, nesse momento, é muito difícil de falar o que vai acontecer, porque tudo isso vai entrar em campo. As homenagens, a torcida, o passado, o futuro, tudo isso vai entrar em campo. Então, é muito bacana a gente poder ver isso em Libertadores. Cruzeiro, arriba, muchacho, arriba! Ó, deixa eu dar um recado para você aqui, preste atenção. É recado para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone que está aqui embaixo. Vai ligar agora. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, vai receber a sua ligação, você vai agendar um horário sem compromisso e aí fazer o recálculo da sua dívida. Fazendo o recálculo da sua dívida, você vai efetivamente saber se está pagando muito mais do que deve. Contratos de carros, contratos de imóveis, então não deixe de ligar. Detalhe, se der ocupado, insista. Outro detalhe, passe para os seus amigos, explique, porque tem muita pegadinha em financiamento. E nesse telefone aqui, você vai saber se está pagando mais do que deve pagar, ok? Então você, de repente, compra uma casa que custou 200 mil, mas está pagando 400, está pagando 2, e aí o recálculo será feito com os profissionais que vão te atender, e aí você vai sair de lá com o cálculo na mão, sabendo dos valores que você realmente deve pagar, os valores justos, e receber de volta os valores devidamente corrigidos e até mesmo em dobro, meu amigo. Então não se desespere, ligue agora e resolva o seu problema. Além de reduzir os valores, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido. 2559-8877, ligue agora. 2559-8877, 9588-8877. O Sheik, que é o nosso cinegrafista, comprou uma casa, 150 mil. Pagou 750 mil e se não fosse esse telefone aí, estava pagando até hoje, muito caro. O que você quer que eu fale, gente? Para que falar? Ah, tá. É porque tem um WhatsApp. Você ligou no WhatsApp, né, Sheik? O WhatsApp aí, ó. Esse é o 3195888877. Então tem que ligar. Você vai no WhatsApp aí que você é preguiçoso, de repente você não quer ligar, vai no WhatsApp na resenha. Olha aqui. De contrato novo, o Manula quer o Luan na seleção colombiana, não estou entendendo nada. Vamos ver o que ele falou sobre essa renovação de contrato e vai dizer se fica no Galo até o final da vida dele. Olha aí, roda aí. Quando eu cheguei em 2012, o engraçado é que eu entrei em um táxi junto com o meu empresário e o taxista era atleticano. E ele pediu, pelo amor de Deus, que pelo menos deixar de sofrer, né? E eu, nessa ocasião, eu brinquei e falei que eu estava vindo pro Galo nem por dinheiro, nem por nada, mas sim para conquistar os títulos e deixei bem claro para ele que ele ia parar de sofrer naquele momento. E aconteceu. Acho que a minha vinda para cá foi bom para mim, para minha família, para minha carreira e pro clube, né? Acho que a identificação bacana com o torcedor atleticano é diferente. Para mim, a melhor torcida do mundo, porque depois de uma desclassificação diante do Internacional, a torcida apoiada daquele jeito como foi, é inacreditável. Como é que foi a primeira vez que você jogou contra o Atlético e talvez aqui no Independência? Como é que foi? Eu cantei o hino do Galo junto com a torcida, no banco da Ponte. Nesse jogo eu troquei a camisa com o Guilherme, né? E cheguei em casa, por incrível que pareça, cara, não é brincadeira, eu vesti a camisa do Galo. E nesse que eu vesti, eu olhei para minha esposa e falei... Caiu bem, né? E não sabia que depois de 2 meses Deus tinha programado o clube onde ia mudar a minha história e também a gente ia mudar a história do clube, conquistando os títulos que esse clube merecia. E se o presidente deixar bem claro, se ele quiser contrato vitalíssimo, estou à disposição.
Hoje na Band News a gente batendo um papo pela manhã, às 10, que hora que é mesmo? 10h45. E aí batendo um papo e tal. Aliás, Band News 10 anos, bombando, hein? E aí a gente estava dizendo, eu falei, pô, o tanto que a passagem do Ronaldinho pelo Atlético fez bem ao Luan. Porque enquanto o Ronaldo estava aqui, o Luan jogava muito. Depois que o Ronaldo saiu, o Luan passou a ser protagonista. E indispensável no time. Voluntarioso, corre muito, marca muito. É muito inteligente, tem velocidade, finaliza bem. Então o cara é craque? Não é craque não, mas é um baita de um jogador. E aí agora de contrato renovado. Ô Manula, você que é um homem dos negócios do futebol, não posso deixar de te perguntar isso. Sim. Contrato renovado com outro contrato em vigência, é para o jogador ficar como mais valorizado. É para valorizar, para vender, ou é para deixar aí, esse cara vai virar ídolo aqui, vai ficar em 2019, depois a gente vai e renova de novo. Você acha que essa renovação diz mais sobre uma possível saída caso o Atlético tenha sucesso nesse ano? O Atlético começou bem o Brasileiro, 2 boas partidas, o Luan talvez hoje o jogador mais importante no esquema tático da equipe, e como você bem colocou, essa renovação, vamos falar assim, preventiva do contrato do Luan, significa que o Atlético está muito atento ao mercado. Certamente houve uma majoração do valor da multa rescisória, caso haja interesse de algum clube estrangeiro ou de algum grupo investidor, o Atlético vai ter um retorno financeiro bem maior. E como a gente estava comentando com o Panzi, caso se concretize essa boa campanha do Atlético que foi sinalizada através desses 2 jogos, eu acredito que não seja só o Luan. Vários jogadores vão ser assediados num processo um pouco parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro no início desse ano. Então a diretoria do Atlético trabalhou bem. Essa renovação do Luan agradou em cheio a torcida, é um jogador que é ídolo, que é carismático. Como ele falou, vestiu a camisa do Atlético, caiu muito bem. E a torcida do Atlético está muito satisfeita com o desempenho do Luan. A gente espera que ele fique em BH mais tempo. Mas caso haja uma saída vantajosa para ele ou para o clube num futuro próximo, vai ser bom para todo mundo. Eu acho que, pelo que todos nós vimos no final de semana aqui, não é exagero, porque é um campeonato de pontos corridos, você falar que é favorito no mata-mata e depois sair pelo caminho, como aconteceu com o Atlético, é algo normal. Saiu para o Inter. Né? Agora, exatamente. Agora, num campeonato de pontos corridos, você ter elenco, banco e um time titular bom é sinal de briga na cabeça. E brigar na cabeça, se está ali por perto, dá uma arrancada na hora certa, ganha mesmo, não tem conversa. Você acredita, Júnior, que o Atlético está hoje, sem nenhuma contratação, se não perder ninguém na próxima janela, ou até mesmo antes da 7ª rodada, o Atlético está pronto para ser campeão? Não estou dizendo que vai ser campeão, está pronto para ser campeão, porque o Calil deu uma declaração dessa em 2012. Na Esportes, a gente entrevistou, eu e o Edmar entrevistamos o Calil, e disse: o Atlético está pronto para ganhar títulos. Você repete a frase do Calil? Eu repito, até porque o Atlético foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil ano passado. Então o Atlético não está pronto. Ele já vem pronto lá atrás. Passou por mudanças, perdeu jogadores, custou a se adequar à realidade sem o Tardelli. Mas sem dúvida é um time com qualificação. O Prato chegou, um cara sensacional. O Luan, que se você tiver 10 Luans na linha, eu acho que você não perde de ninguém. A história dele com o Atlético é das histórias mais sensacionais. Ele contando como foi, a revelação que o pastor fez para ele. Então é tudo sensacional. Dá para acreditar sim no Atlético. O medo é o que você falou nesse segundo semestre, com perda, jogadores machucados, expulsões, e aí o elenco pode falar mais alto. Por isso a diretoria está se mobilizando e buscando reforços. Dá para acreditar sim. Eu já falei alguma vez, teve torcedor, olha, o Atlético tem um ano que pode ser um ano de sucesso sim, mesmo com a eliminação prematura da Libertadores. E o Manula mandou os parabéns. Tem um amigo meu, Júlio Reale, foi companheiro lá da Milton Campos, fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, meu amigo. Ô, Dimar, te preocupa essas renovações e essas multas subindo? Aí você olha para a defesa, vê o Gêmeos, olha para a lateral direita, vê o Marcos Rocha, olha o Rafael Carioca, não é jogador do Atlético, olha para a lateral esquerda, vê o Douglas Santos. Você acha que a diretoria está se mexendo para, de repente, vender uma grande peça e investir em outras? Por exemplo, vende o Marcos Rocha, segura o Carioca e o Douglas Santos.
Você acha que é mais ou menos por aí? Ou essa diretoria tem bala na agulha para segurar esse time até o final da temporada? Eu acho que é quase inevitável a saída do Marcos Rocha agora nessa janela europeia. É a janela que eles têm mais dinheiro, eles vêm com tudo. Acho muito difícil... Aí, Diogo Ramalho, a turma que te conectou, hein? Acho muito difícil que o Marcos Rocha fique. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que o Atlético está trabalhando na renovação do Douglas Santos, do Rafael Carioca, o pessoal do Spartak Moscou vem aí, são valores altos, mas o Atlético está trabalhando nesse sentido. Agora, o mais bacana disso tudo é a gente lembrar o seguinte, nós já falamos do Atlético com a saída do Ronaldinho Gaúcho, todo mundo ficou... O Atlético recuperou, foi para a luta, conquistou. A gente falou do Atlético com a saída do Tardelli. O Atlético recuperou. Então, o trabalho é muito maior do que só ligado a determinadas situações. Você está vendo aí que na própria situação do Marcos Rocha, quando o Levi falou sobre isso, ele falou, temos boa reposição. Hoje tem mesmo, não é uma coisa que vai te desesperar. São jogadores que vão fazer falta e fizeram? Claro que sim, mas o grupo mostra que ele consegue se recompor nesse sentido. E isso é um trabalho de diretoria. Eu queria que você falasse, Edu, do Carioca, mas você vai falar daqui a pouco. Que agora nós vamos para a hora mais gostosa do programa. O Sheik vai mostrar o Sheik sem selim, por favor. Mostra só o pão de queijo. Olha aqui, vamos para a hora mais gostosa do programa. Eu preciso de música. Eu conto uma história do pão de queijo. Tem que ter uma música mineira aí. A hora do pão de queijo Tidelcio, que é tradicionalmente mineiro, é caseiro, incrivelmente saboroso e produzido com o mais alto nível de qualidade. O pão de queijo Tidelcio está há mais de 15 anos nas mesas dos mineiros e, sem dúvida, é o mais saboroso pão de queijo mineiro que existe. Ricardo Goulart, Tardelli, Everton Ribeiro, pedem, eles mandam para eles lá na China. Aliás, o Everton Ribeiro não está na China. Então é o seguinte, mostra o Biscoito Palito. O Biscoito Palito é ideal para você que possui lanchonetes, cafeterias e padarias. Você está pensando em melhorar suas vendas? Seja um distribuidor Tidelcio. Você, consumidor que for a alguma padaria ou lanchonete, se não for Tidelcio, não compre! Você merece Tidelcio. O mini biscoito é a mesma deliciosa receita. É gostoso demais. Todo mundo aqui gosta do mini biscoito, porém num tamanho menor. Você gosta dele menor? Então vai lá e compra o mini. Você que é empresário da área supermercadista, que maldade, Manula. Tenha Tidelcio em sua gôndola, aumente suas vendas. Então, o que você está esperando? Liga lá, fala com o Brunão, fala... O Tidelcio atende o telefone lá, Lierso. Então vai atender a partir de agora, 3589-6464. Pede para falar com o Tidelcio que ele vai falar com você. Faça já o seu pedido, porque acima de 5 quilos a entrega é grátis na porta da sua casa. A promoção é válida para pessoas físicas de Belo Horizonte e região. Você tem que conferir no site que aparece aqui embaixo se as cidades cadastradas, se a sua cidade está entre as cadastradas. Se tiver, chega na sua porta aí, sem nenhum custo. Aliás, você vai pagar o pão de queijo. A entrega não. 31-3589-6464. Leve pão de queijo Tidelcio para a sua região. Afonso Alberto, estou mandando para você 18 quilos hoje. Daqui a pouco vai chegar aí. Eu quero ouvir o Rafael Carioca aí, entendeu? Porque está na expectativa da chegada de representantes do Spartak Moscou, né? E um esforço da diretoria do Atlético para acertar a renovação dele com o Galo. Vamos ver. Tem pouco tempo agora, né? Já estamos entrando em junho já. E as conversas têm que começar a acontecer, senão vai ficando mais difícil, os russos vão ficando mais chatos, né? De liberar. Pelo que eu fiquei sabendo, eles estão vindo para o Brasil agora para resolver a situação. Eu já demonstrei um interesse em ficar, o Atlético também. Vamos esperar para ver. Pelo que você apresentou nesse período aqui de empréstimo, você acha que vai ser difícil essa permanência pelo nível de atuação que você atingiu e o Spartak, quem sabe, querer aproveitá-lo novamente? Eles veem o que está acontecendo aqui, eles sabem como que eu venho atuando aqui. E quando eu saí de lá, o desejo deles era que eu ficasse, eu que tive que bater o pé. Agora vai da parte do Atlético fazer um esforço para tentar a minha permanência aqui. Ele não muda o semblante, Eduardo Panzi. Ele, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele é a mesma fisionomia. Você está falando do Léo Gomide ou do Dos dois, do Léo Gomide e do Rafael Carioca, porque o Léo Gomide também é a mesma coisa. O Léo Gomide sempre com aquele semblante fechado. Tá? Um beijo para você, Gomide. Então é o seguinte, por que o futebol, eu não sei se é a sua avaliação, né? Eu disse isso aqui, o Manula já contestou. Por que o futebol do Carioca cresceu tanto jogando sem o Donizete e tendo o Luan e o Dátalo ali jogando perto e tal? E você acha que vale o investimento, inclusive de abrir mão do Marcos Rocha para segurar ele e o Douglas Santos?
Bom, primeiro eu queria só protestar porque não tem mais o pão de queijo passando aqui. Opa, tem pão de queijo aí? Verdade. Tem pão de queijo aí assado? Depois, quando você vem pela primeira vez, tem pão de queijo. Depois você vira arroz, acabou. Pra adoçar a boca do Você amigo. comeu muito. Não dá. Traz um copo d'água pra ele. Tô mandando 18 quilos pra sua casa, você tá reclamando de Não, quilo. tá bom, vai melhor. Aqui, eu acho o Donizete um baita jogador, eu gosto muito dele, importantíssimo no elenco do Galo, mas eu acho que o futebol do Rafael Carioca cresce porque tem mais qualidade do lado dele, que é o Dátulo e o Luan. Volta o Donizete, complica pro Rafael Carioca. Por isso que eu acho que o Levi tem que permanecer com essa formação de Dátulo mais próximo do Carioca, do Luan, fazendo essa loucura de ir e voltar igual doido, e quando o Guilherme voltar, o Guilherme à frente desses três. Eu acho que a qualidade de quem está do lado do Rafael Carioca influencia no crescimento do futebol dele, que está grande, está jogando muita bola. Além de sair muito bem, ele acaba tendo o Dátulo e o Luan fazendo essa função de marcação também, fica mais fácil, jogar com quem sabe. E até mesmo com o Donizete, era um bom casamento. Uma boa dupla, o Donizete que espanava e ele que saía com um bom passe. É um cara de qualidade, o Atlético tem que fazer tudo para ele permanecer. Acho que vale analisar isso de jogo a jogo. Tem jogo que você pode, de repente, meter o Donizete ali pelo meio, outros não e tal. Agora, se estivesse jogando com o Fluminense até agora, estaria 186-0. Deixa eu te contar uma coisa. O programa é bom, gente, precisa faturar. Todo mundo quer anunciar aqui, pô. Não adianta ficar me xingando, mas tem muita propaganda para manter. Você acha que o salário da turma aqui é baixo? Olha, a vida é cheia de momentos importantes, meu amigo. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz nesses momentos? A gente corre para contar com os amigos, ou para os amigos também. Então você quer contar para os amigos, para os parentes, falar com as pessoas que você gosta, porque momentos importantes eles não podem ficar para depois, é ou não é? Então olha só essa dica da Claro para você. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. Pode namorar à vontade. R$19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como conferência 3, reuniões podem rolar, identificador de chamadas e também chamada em espera. Esse identificador de chamada para você ver aquele número do presídio. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora, 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Um break rapidinho. Nós não gostamos de propaganda, é porque é necessário. Um break rapidinho, a gente volta em 2 minutos. Até já. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Seja a melhor versão de si mesmo. Seja It. Oferecimento Itaú Power Shopping. Muitas atrações esperam por você e sua família. Quem te conforta com as mais lindas palavras, acolhe com o mais sincero abraço e te ama de forma incondicional, merece muito mais que um presente. Neste Dia das Mães, expresse seu amor, cuidando da saúde de sua mãe. Telex, soluções auditivas. Ganhe 50% de desconto no segundo aparelho e o aparelho usado vale desconto acumulativo. Telex, soluções auditivas. Informações 3273-8352. Seja mais Engenharia FIPMOC. Confira os novos cursos. Engenharia de Telecomunicações. Engenharia de Computação. Construa seu futuro conectado aqui. FIPMOC, a fonte superior para o seu conhecimento. Em Contagem, educação é prioridade. A FUNEC voltou e está ainda melhor, com novos cursos de qualificação profissional, preparando jovens para o mercado de trabalho. São 15 unidades em funcionamento, beneficiando mais de 5.000 alunos. E os estudantes da FUNEC estão entrando nas universidades. E também se profissionalizando. Me deu até vontade de estudar. Ah, é? Você? Que bom! Prefeitura de Contagem, fazendo sempre o melhor para você. A Renault vai fazer o que ninguém faz. Traga seu usado de qualquer marca, saia de Renault Zero e receba de volta até R$12.000 para usar como quiser. É a troca Power Renault.
Você com o poder de trocar seu carro com as melhores taxas e ainda ficar com até 12 mil no bolso, isso é muito power. Passe numa concessionária, mas é só nesse fim de semana, hein? Aproveite, porque na Renault, você é power. Pode comprar ingresso para os Jogos do Galo antes de todo mundo e também pela internet. Pode pagar menos em cerveja e diversos produtos. Pode comprar com desconto nas lojas do Galo. Pode até ajudar o time a ficar mais forte por apenas R$ 35 por mês. Torcedor que tem cartão Galo na Veia Prata pode muito mais. Peça já o seu pelo site galonaveia.com.br. Então o que vai ser a reforma pro quarto do bebê? Reforma? Na hora da reforma, não fique perdido. Fale com o especialista Telhanorte. Revestimento Eliane, só R$ 22,90. Cubas Deca, com até 30% de desconto. Telhanorte. Colchões Premium, os melhores colchões. Seja nosso revendedor. 3660-8569. Grande menininho, narrador esportivo, nosso companheiro da Rádio Sucesso lá de Divinópolis. Olha, preste atenção, você aí em casa que sofre com dores nas pernas, dores nas costas, acorda cansado todos os dias, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. É ou não é, Ricardão? É isso mesmo, Everton. Somente o Colchão Oriental J2000 possui tecnologia que pode corrigir a postura do seu corpo enquanto você dorme, melhorando assim a sua qualidade de sono e, lógico, né, a sua qualidade de vida. Ô Ricardo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como que um colchão pode ajudar a melhorar a postura? Tem essa função? Olha só, Everton. O colchão oriental J2000 é diferente de tudo, porque ele possui várias camadas de espuma com densidades diferentes. Essa tecnologia, que é inovadora, produz um acomodamento melhor dos ombros e dos quadris, mas não deixa afundar demais a linha da cintura. Assim, ele distribui o peso do seu corpo sobre o colchão e melhora dessa forma a posição do seu corpo enquanto você dorme. Inclusive, Everton, a gente tem um depoimento referente a esse benefício. Põe na tela, por favor. Meu nome é Marilane, sou usuária do Colchão Oriental, tinha um problema sério de coluna, dormia basicamente sentada. Hoje, após o uso do produto, me sinto muito bem e recomendo a todos. Ricardão, como é que faz para adquirir esse colchão aí, hein? Diga aí. É só ligar agora para 0800 038 2000, você vai agendar uma visita sem compromisso. E na compra do seu colchão, você ainda vai ganhar um edredom e uma linda cama box. Então ligue agora que é direto para a fábrica, viu? 0800 038 2000. Quem dorme bem, vive muito melhor. Então ligue 0800 038 2000, eu tenho e é muito bom. E agora, gente, você tá bonito sem bigode, viu, cara? Obrigado. 20 anos mais jovem. Lateral do Cruzeiro, né? Estava na conquista da Libertadores de 76, monstro. Bateu um papo com o Diogo Ramalho. Quem é ele? Nelinho, claro, contou várias histórias interessantes. Aliás, ele sempre tem boas histórias, ele, Raul. E ele vai falar agora conosco aqui. Você é torcedor do Cruzeiro, veja o Nelinho falando aí. Olá, Everton. A conversa hoje é com um cara que esteve presente no confronto mais importante da história entre Cruzeiro e River Plate. Lateral, ex-lateral Nelinho, que conquistou títulos com a camisa do Cruzeiro. Nelinho, um prazer falar com você mais uma vez. O que vem à sua cabeça para a gente começar essa conversa quando se fala entre Cruzeiro e River Plate desse confronto? O que vem na minha mente foram os jogos disputados naquela decisão. Foram 3 jogos dificílimos em que a equipe do River foi a base da seleção argentina na conquista de 78. E o nosso time também, que era um timaço. Então foram jogos maravilhosos, ficaram para a história. E aquele gol, né, do Joãozinho, você estava posicionado para aquela cobrança de falta, o gol do título da Libertadores de 76. Conta pra gente como é que foi aquele momento que você ia bater e parece que não foi nada combinado. O Joãozinho tomou a iniciativa, bateu a falta e acabou marcando o gol. No finalzinho de jogo, quando saiu aquela falta, eu me aproximei para bater e o Piada foi querer bater rápido pro Palinha. E aí eu pisei no pé dele e falei, calma, Piada, que eu vou bater. Não, o Palinha tá solto, ele vai fazer o gol. Eu digo, não, pode deixar que eu também vou. E aí nós começamos a discutir e ele tentou bater de novo, eu pisando no pé dele, aí ele virou de costas e saiu me xingando. Foi em direção ao meio de campo, eu me virei e fui atrás dele, xingando ele também. Nisso o Joãozinho estava do meu outro lado, que eu não vi, o Joãozinho foi e bateu.
Quando ele bateu, o que eu vi, a primeira reação era de xingá-lo. Só que eu vi a bola entrando, olhei para o árbitro correu para o meio de campo, aí foi todo mundo pro abraço. Dentro do vestiário, todo mundo comemorando, jogando champanhe. Nosso treinador, o Zezé Moreira, chamou-o de irresponsável e não queria deixá-lo voltar com a delegação, não. Aí nós fizemos a cabeça dele para deixar. Eu digo, como é que vai o homem fez o gol do título, não vai voltar com a delegação? Nelinho, tem esses momentos divertidos, né, bacanas, desta campanha do título, do primeiro título do Cruzeiro na Libertadores, mas também uma passagem triste. A perda do companheiro Roberto Batata em um acidente automobilístico. Como que dentro da competição o grupo administrou essa situação difícil? Ele era um grande amigo e quando eu digo isso, principalmente de minha parte, que quando eu cheguei no Cruzeiro, eu não tinha carro, eu morava na Praça Raul Soares, então todos os dias ele passava lá para me pegar, para me levar para o treino, aí me trazia de volta, à noite quando tinha que sair ele me convidava para sair para conhecer BH, então foi um cara foi muito próximo de mim, né? Então eu senti muito e foi uma perda lamentável, mas felizmente o time conseguiu se superar, principalmente no jogo seguinte, né? Que a gente tinha uma dúvida, ia jogar contra o Aliança de Lima, no Mineirão, logo após o falecimento dele, eu digo, e agora, né? Eu lembro que o time do Aliança fez uma homenagem maravilhosa para ele. Acho que todos nós dentro do campo choramos naquele momento e o troço estava difícil. Só que quando a bola rolou, não sei, parece que baixou o espírito dele na rapaziada e metemos 7-1 neles. Foi um dos maiores jogos que nós fizemos naquela competição. O time ainda não havia perdido nenhum jogo naquela competição. E aí veio a derrota para o River Plate na final, que forçou, de acordo com o regulamento, um terceiro jogo para ver aí quem ficaria com o título. No momento daquela derrota, como é que foi? Bateu aquele abatimento, aquela dúvida, interrogação se o título viria ou não? Eu lembro que quando nós fomos para o terceiro jogo, numa reunião antes de nós entrarmos no campo, se falou disso, falou, olha, aconteceu aquilo, não vai acontecer de novo, nós temos que ganhar, não vamos... Então nós entramos muito determinados. E tão determinados que nós fizemos 2-0 e estava fácil para meter 3-4. Só que houve o primeiro gol deles, o time desconcentrou, foi quando eles empataram também. E aí eu digo, não é possível que nós vamos perder esse jogo depois de estar ganhando 2-0. E aí eu acho que desceu uma iluminação lá de cima, alguma coisa que fez com que o Joãozinho batesse aquela falta e fizesse o terceiro gol. Olha, vou dizer para vocês, você já imaginou, você de casa, se o Joãozinho tivesse perdido aquele gol? 23 anos, começando. Olha, tava no pau da goiaba. A loucura. O Joãozinho que foi dos jogadores mais geniais que eu já tive a oportunidade de ver. O cara foi um monstro. Os duelos que ele travava contra o Internacional mesmo, o Beretta que batia barbaridade. O Joãozinho era um cara extraordinário. E essa história, o Nelinho contando, é das histórias mais épicas mesmo do futebol. Só o futebol permite isso. Imagina a loucura. E o treinador querer que ele não voltasse no voo. Isso olha, Nelinho é extraordinário, sou fã dele. Olha isso aí, olha essas imagens. Quem estiver assistindo no pé do outro, e puder assistir no YouTube esse gol com a narração do Vilibaldo Alves. Emocionante. Vamos buscar aí, Fabrício, o gol com a narração do Vilibaldo Alves, vamos mostrar aqui. Foi o maior batedor de falta da história do Cruzeiro, Manula? O Nelinho era um jogador espetacular, que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver jogando, o melhor chutador que eu já vi. Fez uma carreira brilhante, não só no Cruzeiro, como no Atlético também. Foi muito bem nos anos finais que ele teve aqui em Belo Horizonte. É o Manuel Matos Cabral, seu Mané. Maior lateral grande jogador, figura excepcional, grande atleta, uma pessoa adorada por todo mundo que milita no futebol. E é um dos raros atletas que é ídolo tanto da torcida cruzeirense quanto atleticana. Foi um excepcional jogador. Jogou demais nos dois, Nos dois, muito bom. Eu estava lendo uma revista Placar recentemente, onde tinha o duelo das bombas, né? Éder e Nelinho no Mineirão, para ver quem batia a bola, passava... Teve uma briga entre os dois, uma vez o Nelinho correu atrás do Éder. Era por conta da Copa e tal, o Éder saiu correndo para não correr o risco da expulsão. Quem conseguiu mandar essa bola para fora? Foi o Éder? Foi o Nelinho. Foi o Nelinho e o Paulo Roberto. O Paulo Roberto também mandou. Essa passagem que o Júnior está se referindo foi no Campeonato Mineiro de 1981, quando o Nelinho ainda defendia o Cruzeiro e o Éder, com aquela catimba peculiar que ele fazia, cavou a expulsão do Nelinho. Mas ele sabia que se ele fosse expulso, ele poderia perder a seleção. Então o Éder correu. O Éder conta uma história, a gente não vai poder contar aqui, lamentavelmente,
do que ele fez pro Nelinho ficar com tanta raiva. Ele Você rasgou sabe a o que meia que é, do né? Nelinho e fez outras coisinhas. Mas depois jogaram juntos. Mas não vamos são poder amigos, falar. são muito Mas não vamos amigos, poder é. falar. O Varandão da Saudade é muito bom, mas daqui a pouco a gente volta para falar do duelo de hoje entre Cruzeiro e River Plate. E, gente, para tudo mais uma vez, né? Vamos ficar de olho nessa dica show de bola da Otton de Carvalho, material elétrico. Não tem nada melhor. Você que está assistindo aí o programa, calma, pô, tem que ter propaganda. O salário da turma é alto. Nada melhor do que chegar em casa depois de um dia corrido, né, Genta? Acelerado, né? E poder relaxar, é ou não é? E fica melhor ainda com as lâmpadas de LED bulbo autodimerizáveis da Brilha. Você escolhe a quantidade de luz que deseja para criar uma sensação perfeita no ambiente. Você quer um ambiente mais escurinho? Então você dá uma olhada como é que funciona, eu vou mostrar. Você quer mais escurinho? Desse jeito assim, aí a lâmpada vai aumentando a luminosidade e você quer, para. Aí parou, aí fica como você vai ver na sequência aí, na penumbra. Para você fazer o que você quiser. Mas se você quiser um ambiente mais claro, olha ela aumentando a iluminação aí. É desse jeito. Você encontra na Otton de Carvalho, olha, é muito simples. Economia de até 83% de energia. As lâmpadas bulbo autodimerizáveis da Brilha você encontra na Otton de Carvalho, material elétrico. Afinal, a Otton é completa para você. Na Rua Tupis 1277, no bairro Preto, 2103-3000 é o telefone. 2103-3000 é o telefone. Preste atenção, 83% de economia com as lâmpadas da Brilha, autodimerizáveis. Então vá na Otton de Carvalho e compre, porque o negócio é muito bom. Eu vou para um rápido intervalo, volto e na volta estamos tranquilos. Foi meia hora só do Cruzeiro aqui, até já.